Boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, iniciamos mais uma atividade do Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas, do eixo temático Análises Clínicas e Toxicológicas. As atividades acontecerão todas as segundas-feiras ao longo do ano, das 18 às 19h30, e o calendário é divulgado no site cienciasfarmacêuticas.org.br. Sou Maria das Graças Carvalho, membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e coordenadora do Comitê de Trabalho do Eixo Temático Análises Clínicas, e serei a moderadora da atividade de hoje, que será um diálogo sobre a aplicação das análises clínicas à saúde animal com os convidados de hoje, que eu tenho a honra, o prazer de apresentar para vocês. Dr. Marco Antônio Stefano e Dr. Adilson Kleber Ferreira. O Dr. Marco Antônio Stefano é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica pela Universidade de São Paulo. Foi pesquisador científico do Instituto Butantan, desenvolvendo trabalhos de cunho tecnológico para o desenvolvimento de soros e vacinas. Atuou como diretor de garantia da qualidade no período de 2003 a 2007. Desde abril de 2007, é professor doutor do Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, tendo como linha de pesquisa os seguintes temas: desenvolvimento de processos em soros e vacinas, validação de processos biotecnológicos e de controle de qualidade de produtos biológicos, estudos sobre adjuvantes e sistemas de fornecimento para vacinas e antígenos para a produção de soros, cultivo celular aplicado à produção de vacinas virais e ensaios de citotoxicidade, e síntese de proteína recombinante. Na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, o professor Marco Antônio é responsável pelo Laboratório de Imunobiológicos e Biofármacos e professor na graduação das disciplinas de Supervisão e Garantia de Qualidade e Tecnologia de Soros e Vacinas. Na pós-graduação, ministra a disciplina Estratégias e Gerenciamento de Processos Farmacêuticos e Biotecnológicos. Em 2008, se tornou assessor ad hoc da FAPESP e, em 2009, passou a fazer parte do Comitê Técnico Temático de Produtos Biológicos da Farmacopeia Brasileira, junto à Anvisa. De 2012 a 2013, foi membro do Comitê de Saúde Global do Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciência em Washington, Estados Unidos, e em 23 de fevereiro de 2013 passou a ocupar a cadeira de número 17 da Academia Nacional de Farmácia, que é a nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Em 2014, tornou membro do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONSEA, e em 2016 recebeu bolsa de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora, ADT. Quanto ao perfil do Dr. Adilson Kleber Ferreira, o Dr. Adilson Kleber é fisiopatologista e farmacologista clínico com ênfase em saúde de bem-estar humano e animal, genética humana e animal aplicada à longevidade. Ele é sócio-diretor da Alquimipet, Medicina Diagnóstica Veterinária.
É acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, ocupando a cadeira 105. É membro da Sociedade The Scientific Research Honor Society. Integra a lista dos 7 pesquisadores brasileiros, membro da Academia Europeia de Imunologia de Tumores. Atua como pesquisador no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, no Departamento de Imunologia, no Laboratório de Imunologia de Tumores. Foi jovem pesquisador no Departamento de Imunologia, no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Dr. Adilson Kleber é graduado em Farmácia e Bioquímica, com doutorado pelo Programa de Fisiopatologia Experimental da Faculdade de Medicina da USP. É membro no corpo editorial das revistas Current Drug Discovery Technology e da Oxidative Medicine and Cellular Longevity. É autor de mais de 70 artigos publicados em revistas internacionais de grande impacto e é revisor de mais de 20 periódicos internacionais, como a PLOS ONE, Annals of Clinical Research and Trials e Oncotarget. E feita, então, a exposição, né, dos 2 currículos aqui, do Dr. Marco Antônio e do Dr. Adilson Kleber, gostaria inicialmente de passar a palavra para o Dr. Adilson Kleber, que iniciará, então, o nosso diálogo da noite de hoje. Com a palavra, então, Dr. Adilson Kleber. Muito obrigado, professora Graça, pela introdução. Aproveito para dar boa noite a todos os nossos participantes. Agradeço também todos os membros titulares que estão presentes nessa noite agradável. Certamente será um diálogo enriquecedor, juntamente com o professor Marco Antônio Stefano. Me coube fazer a parte de introdução, né, do tema. Vai ser bem curto, só para que a gente possa contextualizar todos os presentes referente ao tema. Bom, o tema proposto para essa reunião desta noite é a aplicação das análises clínicas no contexto de saúde animal. Próximo, por gentileza. Professor Marco. Muito bem, obrigado, professor. Bom, falando um pouquinho da história sobre as análises clínicas de uma forma geral, não só no contexto da parte veterinária, eu vou explicar um pouquinho por que a gente está contextualizando, referenciando a saúde humana, porque análises clínicas, inicialmente, ela é oriunda da saúde humana e posterior à saúde animal. Quando nós olhamos para o passado na medicina diagnóstica, os recursos disponíveis hoje, em comparação ao passado, são infinitamente diferentes, né? Hoje a gente tem outros recursos que possibilitam exames e laudos com uma maior sensibilidade e especificidade. Durante esse processo de melhoramento das análises clínicas, diversas descobertas foram feitas de formas acidentais. Uma delas eu vou citar, que seria o exame de urina, posteriormente. E alguns foram momentos de inspirações, né? Isso, quando eu falo momentos de inspirações, refere-se a pesquisadores que, em trabalhos colaborativos ao longo desses anos, fizeram descobertas, né? Nós estamos falando hoje de análise metabolômica, PCR real-time, sequenciamento do tipo Sanger. Então, dentro de 30 anos, análises clínicas evoluiu de forma considerável. E quando a gente fala hoje de um comparativo em relação à análise clínicas veterinária, ainda nós estamos engateando. Só que com uma forma diferente quando a gente olha a história, né? Análises clínicas na medicina humana, ela evoluiu muito, mas também errou muito. Então, qual que é a vantagem hoje quando a gente olha para análises clínicas veterinárias? A gente sabe onde foi os problemas, os gargalos e aprendemos com isso. E, consequentemente, conseguimos melhorar os processos existentes hoje. Ao longo do nosso diálogo, a gente vai falar muito sobre processos, né? Próximo, por gentileza. Bom, eu trouxe alguns marcos interessantes aqui sobre o desenvolvimento dos processos. Em 1977, surgiu o primeiro teste de gravidez, né, que é chamado de Early Pregnancy Test. Anterior a essa data, que em 1966, na década de
1950, os testes de gravidez eram feitos em laboratório utilizando sapos. Como que era feito isso? A urina da mulher, obviamente a mulher urinava num pote, enfim, eu não sei qual que era o acondicionante correto da época, mas essa urina ela era coletada, era colocado em contato com anfíbios. E se essa mulher tivesse grávida, os hormônios produzidos pela placenta fazia com que os espermatozoides, que os sapos produzissem espermatozoides. Então confirmava que realmente a mulher estava grávida. E aí, só em 1976 isso mudou, né? O que hoje o teste de gravidez é feito por um imunoensaio que você pode comprar na farmácia e fazer um autoteste para confirmar se realmente está grávida ou não. Obviamente é um teste qualitativo, ainda é necessário enviar uma amostra para o laboratório para fazer uma análise quantitativa. Próximo, por gentileza. Bom, falando um pouquinho sobre a parte hematológica, né? Hoje, os equipamentos mais modernos, eles conseguem diferenciar qual é o tipo de célula, avaliar inclusões citoplasmáticas, inclusões nucleares, mas lá no comecinho, nós estamos falando em 1920, o diferencial que hoje é feito por citometria de fluxo, por exemplo, ou por análise a laser, que no caso a contagem de plaquetas, isso era feito tudo manual. Então, quando eu fazia a contagem global de células, leucócitos, hemácias, o diferencial era feito com grãos de café, ia olhando no microscópio e contando a célula e colocando o grãozinho de café associado a cada célula. Por exemplo, um grão é um neutrófilo, um grão é um bastonete, um grão é um eosinófilo. E aí, no final, eles contavam esses grãos e separavam. Olha, deu 90% de neutrófilo, 50% de linfócito, 2% de monócito. Então, era feito dessa forma. Já nos dias atuais, hoje os equipamentos, eles fazem esse diferencial com alta acurácia, utilizando a tecnologia de citometria de fluxo, que é o que mais tem de moderno nos equipamentos da atualidade. Isso tanto para a parte humana quanto para a veterinária também. A gente vai discutir ao longo desse diálogo, né, sobre quais as diferenças em relação a equipamentos. Durante a nossa rotina laboratorial, a gente se depara com vários questionamentos. Ah, mas o equipamento é exclusivo de uso veterinário? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, falando nos dias atuais, a automação hoje, que é o workflow de automação, ela elimina muitos passos manuais que estão relacionados a erros laboratoriais. Eu coloquei um slide no final dessa apresentação que mostra qual que é a diferença de erros laboratoriais quando você trabalha com automação e técnicas manuais. Obviamente, existem alguns setores do laboratório que ainda não é possível de automatizar, como o caso da parasitologia. Bom, e o que trouxe o processo de automação? Precisão e acurácia. Precisão, principalmente em contagem celular. Hoje, alguns equipamentos, como esse que eu coloquei na apresentação, que é um equipamento, não estou fazendo merchandising da Siemens, obviamente, mas é um equipamento muito bom, é um dos melhores equipamentos para análise hematológica da parte veterinária. A parte humana tem outros equipamentos que têm a mesma qualidade, mas para a veterinária, esse equipamento é um dos melhores. Ele consegue quantificar a hemoglobina intracelular, não precisa lisar a célula para quantificar. Então, ele dentro da célula, sem lisar, ele sabe a quantidade de hemoglobina. E a contagem de plaqueta laser, que você impede muitos processos errados de diagnóstico, por exemplo, pseudoplaquetopenia. Muitas vezes você tem uma agregação, uma microplaqueta, que tecnologias convencionais não conseguem quantificar. Já a laser, você elimina por total esse problema e evita transfusões desnecessárias, por exemplo. Próximo, por gentileza. Bom, um dado interessante qual foi o primeiro exame que foi realizado, né? Então, tem alguns dados literários que relatam que o primeiro exame foi uma urina, que hoje é chamada de urina tipo 1, né? Hoje tem urina tipo 1 e alguns lugares ainda usam urina tipo 1 e tipo 2, porque o tipo 2 seria a cultura, mas é um termo que não é muito empregado, né? O termo correto é urina 1 mais urocultura ou urina 1 mais cultura antibiograma. Estou falando sobre quando ocorreu o primeiro exame, quando foi realizado ele, os dados apontam que os sumérios e os babilônios foram os primeiros, digamos assim, analistas clínicos, né? Estamos falando de 4.000 anos antes de Cristo. Eles utilizavam placas de argila onde eles faziam a semeadura e observavam de forma macroscópica o crescimento das bactérias. As culturas hindus, eles tinham o conhecimento que da urina, quando geralmente a glicose tinha hiperglicemia,
essa urina tinha um sabor adocicado e ela atraía as formigas. Então, como eles confirmavam se realmente tinha glicose na urina? Então, eles colocavam a glicose, a urina dentro de uma região, de um pote, né? Colocavam umas formigas e tinha um espaço migratório. Então, se as formigas migrassem, é sinal que tinha glicose saindo na urina. Hoje a gente sabe que existe um limiar de liberação de glicose na urina, quando está aumentada, que esse paciente tem a glicose superior a 300 miligramas por decilitro na circulação. Já na Idade Média surgiu o primeiro uroscópio para realizar o exame visual, né? Então era coletada num frasco que era semelhante à bexiga, era um frasco translúcido e fazia a análise macroscópica ainda. Ah, essa urina tem uma alta densidade, a cor da urina, o cheiro, que hoje muitos laboratórios não utilizam mais, né? Que é um cheiro sui generis, ninguém fica mais cheirando a urina. Então, esse uroscópio era muito utilizado nessa época. E em 1941 foi lançado o primeiro teste de glicose na urina, que são essas fitas hoje que, inclusive, elas são utilizadas para fazer glicose sérica e glicose na urina. Na verdade, são o mesmo indicador. É um indicador que ele muda, né, com base na detecção da glicose. Próximo, por gentileza. Bom, e aí falando da automação, né? Qual que é a vantagem da automação referente aos processos manuais? Tem um dado muito interessante aqui. Em 1921, um técnico era capaz de fazer um hemograma por hora. Então, numa rotina de trabalho, ele conseguia fazer com qualidade 30 hemogramas. Hoje, tem laboratórios que fazem por dia 1 milhão de exames por dia. E desse 1 milhão, pelo menos 60% é hemograma. Então, os equipamentos mais modernos hoje fazem 120 testes hora, assim, com qualidade, precisão e acurácia. Claro, existem alguns momentos que precisa ter uma intervenção do analista do ponto de vista mais de bancada, para ele pegar, conferir, ler a lâmina. Mas alguns laboratórios mais modernos, essas lâminas elas são digitalizadas, então ele não tem mais um microscópio, né? Assim, onde ele senta, mexe no chariot, coloca o óleo de imersão. Isso já não acontece mais em grandes laboratórios. Então, hoje, essas lâminas elas são escaneadas, elas vão para um módulo onde o analista ou o técnico ele abre o computador e ele seleciona lá o paciente, ele consegue analisar a célula, inclusive dar zoom, enfim, fazer uma série de coisas e com o auxílio da inteligência artificial. Então, a acurácia, a sensibilidade, ela aumentou consideravelmente. Bom, existem equipamentos, falando de bioquímica, que conseguem fazer 1.600 testes bioquímicos por hora. Inclusive, a gente tem um desses no nosso laboratório, né, que é um aparelho da Beckman Coulter. Então, hoje, praticamente, o analista ele não coloca a mão na amostra, isso evita muitos erros analíticos. Então, uma vez que é feito o cadastro, coloca no equipamento, o equipamento lê, ele já sabe quais são os exames relacionados àquele paciente. E, então, uma vez que sai esses resultados, é interfaceado junto com software de análise e o analista vai, né, analisa os resultados, vê se faz sentido relacionando na clínica. Em 1921, quando existia essa parte ainda mais braçal, existiam somente 70 exames laboratoriais. É relativamente pouco. Hoje, nós estamos falando de mais ou menos de 3.500 testes laboratoriais. Isso é um dado que foi coletado da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Na década de 60, o valor de colesterol era de 300, hoje acima de 190 já é considerado alto. Então, não só a parte de equipamentos, mas a parte de conhecimento técnico-científico também evoluiu em conjunto. Isso é fundamental para uma medicina diagnóstica, tanto humana quanto laboratorial, de qualidade. Próximo, por favor. Bom, eu coloquei os dois últimos slides para a gente começar esse diálogo falando dos principais processos laboratoriais. O laboratório, de uma forma geral, ele é dividido em três partes: o pré-analítico, analítico e o pós-analítico. E o que ocorre nessas três grandes áreas? O pré-analítico é relacionado à recepção da amostra, ou seja, muitas vezes o laboratório de apoio ele não coleta, mas ele recebe a amostra, por isso que eu coloquei recepção. A coleta propriamente dita, quando o paciente é levado até o laboratório, seja ele humano ou o tutor portando o PET, vai ao laboratório fazer a coleta. O transporte, que é a logística, que é uma operação fundamental. Eu brinco hoje que eu tenho uma empresa de logística e também um laboratório. E a triagem, que tria todo esse material, cadastra muitas vezes, direciona para os setores específicos. Embaixo eu coloquei uma observação de 60 a 84. O que significa isso? Nessas três fases, pré-analítica, analítica e pós-analítica, 60 a 84% dos erros laboratoriais acontecem na fase
pré-analítica, nós vamos discutir ela ao longo desse diálogo. O que é a fase analítica? É onde ocorre a realização dos exames. Realização dos exames e liberação dos resultados. Os erros que nós encontramos aí são cerca de 80% a 30%. Então, assim, existe um range ainda muito grande. Então, por isso que processos bem adequados, controle de qualidade, procedimentos operacionais e supervisão, elas são exigidas em todo qualquer laboratório. A fase pós-analítica, que é a digitação ou importação dos resultados. Hoje, ainda na medicina veterinária, muitos laboratórios não trabalham com a automação. E isso reflete em muitos erros pós-analíticos. Então, essa porcentagem que eu coloquei de 8% a 10%, na medicina veterinária eu considero que seja maior. A gente não tem dados coletados, mas acredito que seja maior. A entrega do resultado, muitas vezes o resultado ou não chega, ou é atrasado, ocorre algum outro problema sistêmico, então isso está relacionado à pós-analítica. Interpretação do médico. Fala, poxa, mas já saiu do laboratório, está com o médico o exame. Isso é relacionado a erro pós-analítico? Com certeza, absoluta. Porque o laboratório ele tem um papel de diagnóstico diferencial, mas cabe ao médico a interpretação clínica e correlação com o estado da arte do paciente. Próximo, por gentileza. Então, esse é o último slide. Eu coloquei um slide provocativo. São dois dados bem interessantes. Bom, de 12% a 28% dos resultados liberados nos laboratórios saem com algum tipo de erro. Isso é um dado publicado. Então, assim, nossa, então tem diagnóstico liberado errado? Tem. Isso é um dado, está publicado, é estatístico. O que precisa fazer para melhorar isso? Pessoas, processos e produtos. Então, melhorar o treinamento das pessoas, consequentemente, os processos serão melhores e o produto, que nesse caso é o resultado, ele vai ter uma qualidade melhor. Então, isso não é só no meu laboratório ou em grandes laboratórios, esses erros ocorrem. Tem uma outra publicação que é segundo Stahl, 0,61% dos exames liberados na automação sai com algum erro. Então, assim, a gente consegue reduzir muito quando trabalha com automação, mas ainda ocorre erros. Esses erros são divididos em pré-analítico, analítico e pós-analítico. Bom, Marco, era isso, a minha introdução, e agora a gente está aberto para o diálogo. Deixa eu abrir o meu microfone aqui, Kleber. É Claro. interessante seus dados, né? E eu acho mais importante ainda que a gente não tem absolutamente nada na área pet, na área veterinária. Você trabalha só com pet, né? Não trabalha com todas as espécies. A gente trabalha com pequenos, silvestres também e grandes, mas com a menor quantidade, Então, né? Porque a gente está em São Paulo, então o volume é menor, né? é a falta de legislação, né, na área veterinária que você não tem regulamentação dos laboratórios clínicos veterinários, né? Os laboratórios que fazem exames clínicos. Nós somos obrigados a seguir a RDC, às vezes, da Anvisa para instalação, manipulação, certificação digital, mas não temos como, não somos inspecionados, não existe quem nos inspecione. Então, fala um pouquinho da sua experiência sobre isso, né? Como é que Claro. você atribuiu o sistema de qualidade da sua empresa? Como é que você vê isso para o futuro? Nós temos uma legislação que é a 5063 do Ministério da Agricultura e Pecuária, que certifica e vistoria os laboratórios das empresas veterinárias, mas dentro dessa lei não estão os laboratórios clínicos. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Então, claro, com certeza. Olha, essa questão de vou contar um pouquinho de uma história breve aqui sobre como que nós montamos o laboratório da Gil, né? Bom, de uma forma geral, toda a estrutura laboratorial ela foi planejada com base na ISO 14001, justamente por essa falta de legislação específica para a montagem dos laboratórios clínicos, né? Então, assim, qual que foi nosso principal espelho? Foi o que acontece na medicina diagnóstica humana. Hoje, quando nós falamos de controle de qualidade, por exemplo, participação de programas de proficiência, hoje para a gente é um diferencial na parte veterinária, mas que no humano você não abre o laboratório sem você, ao mínimo, participar de um programa de proficiência. E é isso que garante que seus resultados estão sendo gerados com qualidade, seus analistas estão treinados. Então, todo esse cenário de qualidade, a gente se inspirou, obviamente, no que acontece na medicina humana. Você colocou bem, né, que falta ainda um marco regulatório e acho que mais do que o marco regulatório, é a fiscalização. E um dos principais problemas relacionados à medicina veterinária é que, assim, os laboratórios veterinários agora eles são isentos da fiscalização da vigilância sanitária. Então, se o indivíduo quiser trabalhar com um reagente que é vencido,
Se não tiver uma denúncia, ninguém vai lá. Então, se ele não tem um direcionamento para o resíduo de lixo biológico, se ele quiser colocar na lixeira convencional, ninguém vai falar para ele que não pode. Então, isso é um problema que nós encontramos. Então, Kleber, a minha experiência em análises clínicas é estudo pré-clínico de medicamentos, né? E principalmente na área de vacinas. E é Claro. justamente esse mesmo problema, a ausência de qualidade, a ausência de padrões para doenças veterinárias. E uma coisa que eu acho muito pior, né? Não vem dizer que para mim um pincher tem o mesmo hemograma do que um dog alemão. Claro. A quantidade de comida, a quantidade de proteína, a quantidade de lipídios que cada um desses animais encontram, né, são completamente diferentes, né? Ou seja, toda a parte digestiva alimentar tem uma diferença muito grande em relação ao aspecto bioquímico e hematológico desses animais. Então, eu queria falar, fala também, eu estou aqui provocando você para Claro. falar dessa diferença entre espécies, né? Dentro da própria, quer dizer, dentro da própria espécie, a diferença entre raças que são encontrados, né? E que você não tem um livro de patologia clínica veterinária específico para espécies ainda, né? Não, com certeza. Não, você tocou num tema bem sensível, né? O que carece muito é falta de padrão e valores de referências na parte veterinária, né? Eu sei que, assim, eu conheço muitos amigos, assim, donos de laboratório, e a gente conversa muito sobre como que eles padronizam os valores de referência. Praticamente, eles pegam o que tem no livro e referenciam nos equipamentos. Eu sou absolutamente contra isso, né? Existe uma forma para padronizar os valores de referência, não é tão trivial assim. O que nós seguimos no laboratório é o International Federation of Clinical Chemistry, que é o IFCC, né? Que é revisado pelo CLC, que é o Clinical Laboratory Standardization. Então, existe uma forma para padronização de valores diferentes. Isso levando em consideração espécies e raças diferentes. Obviamente, você pega um pincher em relação ao Rottweiler, a gente espera que os valores, inclusive de metabolismo, quando a gente fala ureia, eles sejam diferentes. Porque, óbvio, um come muito mais proteína. Então, uma creatinina, por exemplo, de 1,7 para um Rottweiler, para um pincher, pode ser um indivíduo que está num estágio 1 de acordo com a íris. Mas para um Rottweiler pode ser ok, porque ele come muito mais proteína. Então, ele foi se adaptando ao longo da evolução, porque os animais evoluem também. A gente falando de longevidade, e acredito, né, que com base nos dados que eu li recentemente, aumentou de 3 a 4 vezes a expectativa de vida dos animais. E agora, com diagnóstico mais precoce, exames mais sensíveis, isso vai aumentar também. E vai ter que passar a olhar para essa padronização de uma forma mais profissional, vou dizer assim. Parece um pouco árduo, né, a palavra profissionalizar a análise clínica veterinária, mas isso é necessário. Não dá mais para que a gente fique nesse amadorismo, né, de indivíduo pegar um valor de referência da internet, colocar no equipamento dele e falar: esse é meu valor de referência. Pra você ter uma ideia, esses programas de proficiência, eles permitem a gente estabelecer média ponderada base nos controles. Então, como que nós vamos ajustando os controles? Você passa uma creatinina de um controle externo. A gente trabalha com a Controlab, que é o único órgão externo que fornece programas de proficiência para a área veterinária. Na área humana ainda tem o PAL, existem outros. Para a veterinária é só a Controlab. Então, a gente passa lá durante 30 dias uma creatinina, um valor alto e baixo. Depois desses 30 dias, a gente vê a média ponderada para ajustar o controle de qualidade, para que a gente consiga resultados mais finos, mais sensíveis. E aí, ao final do ano, a gente pega todos os valores que nós tivemos de pacientes normais, anormais, por raça, espécie, a gente separa e faz uma análise global para melhorar os valores de referência. Então, é assim que a gente Então, lidar com isso. então, Kleber, aí você fala em valor de referência, você fala em padrões, que também não existem muitos, e eu fico espantada com os kits que nós temos em acesso, né, para fazer alguns métodos analíticos. E que esses kits, quando você vê o padrão positivo e o padrão negativo, principalmente para doenças infectagiosas, não se aplicam às espécies existentes no Brasil. Quer dizer, as patologias existentes no Brasil às vezes para mesmo sorotipo, pelo mesmo vírus, mas sorotipos diferentes do qual o kit não tem sensibilidade. Então, isso eu tenho visto muito, né? Algumas doenças, onde o sorotipo do Brasil é diferente do sorotipo de países como a América do Norte e a Europa, e os kits vêm de lá
e a Sim. sensibilidade é muito baixa e a gente acaba dando um diagnóstico, muitas vezes, falso positivo. Uma das coisas que eu queria lembrar, que você falou muito bem, é que de 8 a 64% das amostras, dos erros, né, estão na coleta de amostra. E na medicina veterinária, principalmente a amostra é feita da clínica. Mas eu dou uma razão para o veterinário errar, porque o ser humano ele não tem uma boca cheia de dente para morder ele, né? Sim. E quando você está coletando na clínica veterinária, você tem um cão, alguns caninos que pode perfurar o teu braço, e se for gato, além de uma boca cheia de dente, tem 4 patas cheias de unha para te arranhar. Então, coletar material realmente na medicina veterinária é um pouco difícil. Eu já tive clínica, fui clínico veterinário, coletava o material e olha, já tive até um filhote de leão em laboratório para cuidar uma vez, né, e tirar o carrapato do bicho. Cadê a coragem? Né, para tirar um carrapato, imagina, para saber a classificação daquele carrapato. Você imagina para. Era um filhote lá por cima, mas só o rugido do bicho já assustava. Então, assim, queria saber com você se você tem essa prática de treinamento dos Claro. seus clientes para a coleta de material. Sim, o nosso laboratório hoje ele é escrito em dois conselhos, né? No Conselho de Medicina Veterinária, que é a doutora Bianca, que é a veterinária, que é a RT do laboratório, e no Conselho Regional de Farmácia. Então, toda vez que um cliente tem alguma dúvida, ou quando nós temos essa avaliação interna, então, muita amostra hemolizada, ou coagulada, ou coletada de forma errônea ou inadequada, vou chamar assim, a nossa RT entra em contato com o cliente e vai até a clínica dele e dá um treinamento personalizado. A gente faz isso em loco, ou por telefone, ou por videochamada também. Então, para a gente, esse material chegando com qualidade é uma garantia que todo o processo também vai ocorrer com qualidade. É diferente da medicina humana, que você vai. Já é um transtorno para você ter uma recoleta, ser laboratório e fazer uma nova retirada de sangue. Imagine para o tutor levar o PET. É um processo mais difícil ainda, né? E ainda você tem a dificuldade da coleta. Muitas vezes é um animal que não é muito dócil. Então é difícil coletar, ainda mais gato, né? Gato precisa toda uma estratégia de coleta. Então, sim, a gente Exato. dá esse treinamento sobre coleta. A gente tem manuais de coletas que fica disponível no nosso website. Os nossos executivos de conta também, eles andam com esse documento PDF para enviar para os clientes. Então, a gente sempre tenta trabalhar com a educação continuada. Acho que um dos processos principais é isso, para melhorar a qualidade da amostra, a chegada da amostra É ao laboratório. evidente que você tem técnicas de contenção do animal, mas na teoria é uma coisa, na prática é um pouquinho Ah, diferente. Se o animal é mais agressivo, né? Gato, eu me lembro na clínica, eu tinha que fechar a janela, a porta, tudo para, né? E às vezes tem que colocar o gato dentro de um saco para deixar a pata dele para fora para pegar a veia femoral para conseguir fazer a coleta de sangue, né? E era claro. uma coisa muito difícil. E não deixava de ser arranhado por causa disso, nem mordido. Né? O bicho dentro do saco, a gente conseguia, às vezes. A gente colocava botinha no bicho, né? Para ele não arranhar, mas, putz, parece a unha do bicho passava até pela botinha, às vezes, para pegar a gente, né? De tanta raiva que ele ficava. Raiva no bom Sim, sentido, né? Estava se claro. sentindo agredido e a intenção dele se defender. Mas aí entra um outro problema, né, que a gente vê que dentro das coletas é as boas práticas de clínica médica, né, que hoje muitas CRO estão sendo, inclusive, CRO, que são Uhum. laboratórios de estudos de pré-clínicos de medicamentos, estão sendo multados pelo Conselho em função de não seguirem o guia da Veterinary International Conference Organization, né? Sim. Sobre boas práticas clínicas. Você tem encontrado isso com seus clientes? Quer dizer, a boas práticas clínicas tem sido uma deficiência em relação aos seus clientes? Você tem visto isso? Né? Os direitos do animal sendo cumprido, o bem-estar do animal sendo cumprido, nesse sentido? Ô, Marco, de uma forma geral, sim. Eu posso falar que sim. Eu acompanho, a gente faz visitas periódicas aos clientes, porque para a gente o laboratório não é só uma forma de monetização, mas a gente trabalha muito com a bandeira do One Health, né, que é a saúde integrada. Então, hoje, cada vez mais os animais eles fazem parte da nossa rotina diária. Então, a gente ter um cliente que não segue boas práticas
e ética animal para a gente não agrega, né? Pelo contrário. Mas, assim, de uma forma geral, eu vejo que sim, os veterinários eles são cuidadosos, amorosos com os animais. Quando não dá para coletar, eles entram em contato conosco. Enfim, de uma forma geral, isso está sendo bem respeitado. Eu tenho uma boa visão referente a isso. Óbvio, tem alguns casos isolados, mas eu vejo que é mais por falta de conhecimento do que realmente a intenção do veterinário de fazer mal ao paciente. Quando a gente vai para a área de grandes animais, que eu também já tive a oportunidade de trabalhar em Jockey Club, em fazenda, e quando a gente vê grandes animais, a gente vê que não é o veterinário muitas vezes que está fazendo a coleta, não é o técnico agrícola que está, é a pessoa que sabe lidar com o animal, mas sim aquela pessoa mais rústica, o peão que está no dia a dia, e às vezes coletar sangue de 40, 50 animais em um tempo de 1 hora, a gente vê que as boas práticas clínicas, né, sem uma supervisão adequada, as boas práticas clínicas ficam a desejar, né? Infelizmente, esses grandes animais hoje, né, nós temos praticamente 275 doenças infecto-contagiosas que são transmissíveis de animais para os seres humanos e apenas 75 têm diagnóstico. Caramba. Você vê como é difícil, né, o controle zoonótico. Quando você fala One Health, quer dizer, uma única saúde dos animais e seres humanos, nós estamos falando hoje de pai de pet, mãe de pet, irmão de pet, quer dizer, o Sim. pet virou membro da família, né, onde estamos falando de animais que agregam. E o equino hoje é considerado pet, ele não é mais um animal de serviço, né? Pela quantidade de animais de equídeos que nós temos hoje na população, né, em termos de animais no Brasil, não passa de 5 milhões de equídeos, é menos do que cães e gatos. Então ele passou a ser um animal de companhia. E eu me lembro muitas vezes que no Jockey Club ou na hípica, quando eu fiz estágio, o laboratório clínico funcionava 24 horas por dia para atender esses animais. Então, e não é fácil, né? Você tirar o sangue de um cavalo. Me lembro que eu tomei um coice por causa de tirar Poxa. o sangue da jugular. Eu tomei um coice que meu pai falou: você tem que usar capacete. Eu falei: pegou na cabeça, mas passou de raspão, né? Em função que o animal era muito bravo e estava se sentindo agredido, evidentemente. E mesmo a gente sendo agredido, a gente sabe que isso é a defesa do animal. A gente não Claro. tem que agredir de volta, a gente não tem que descontar no animal, porque a gente sabe que isso é o instinto dele, né? Não é o nosso instinto, mas é o instinto dele. Muitas Então, vezes esse os tutores respeito. são mais agressivos do que os pets, né? E muitas vezes. Eu já tive até professor que foi mais agressivo do que o próprio animal, né? O animal se defendeu e ele quis chutar o animal. Ainda bem que os alunos se reuniram e falaram: não, você não vai fazer isso com o animal. Ele está fazendo o que é o direito dele, né? Nós que estamos intrometendo, nós que estamos Ah, indo em cima desses animais, né? Para aprender, para estudar, alguma coisa desse tipo, mas é o instinto dele se defender. sim. Como a gente fala muitas vezes, né? Eu brinco muitas vezes, Kleber, que assim, quem tem cão, né? Quem tem cachorro sabe que o cachorro vê você como líder da matilha. Ele não vê você como tutor, né? Ele vê você como líder da matilha. Ele segue você. Então, o fato dele deitar de barriga para cima, não é para você coçar a barriga dele. É um estado dele de submissão para que ele reconheça você como líder matilha. Ele abanar o rabo é liberar os seus hormônios que ele tem das duas glândulas perianais, né? Para que você não sente, mas outros cachorros sentiriam o feromônio que ele está liberando para ele ser reconhecido como membro da matilha. Lógico que nós humanizamos muito o comportamento animal, né? Mas nós temos que saber que esses comportamentos fazem parte da convivência deles em matilha, da época que eles eram animais selvagens e foram domesticados por seres humanos. Então, isso tudo influencia na tua análise clínica. Quanto mais dócil o animal, mais fácil tirar o exame, melhor vem a sua amostra. Quanto mais agressivo for o animal, e às vezes quando o animal é agressivo, eu vejo que o dono também é agressivo, né? O tutor também é agressivo, infelizmente, e isso tudo tem a ver com a qualidade da amostra que chega para você, Não, né? certamente, principalmente gato, né? Em condição de estresse, induz muito agregação plaquetária.
liberação de histamina, leucocitose por estresse. Então, isso é muito importante. Eu até coloquei na apresentação que, assim, no pós-analítico, a interpretação do médico também é relacionado com o erro laboratorial. Então, o clínico, quando recebe essa análise, ele também tem que lembrar assim, como foi feita essa coleta. Foi uma coleta por estresse, né? Isso pode ter relacionado a uma neutrofilia por estresse, por exemplo, uma condição onde o paciente é saudável, né? Aparentemente, uma neutrofilia sem leucocitose pode ser uma condição de estresse causada pela coleta. Então, isso também é factível de interpretação. Certeza. Isso é a coisa que mais existe na área veterinária, né? Essas estadias de função de estresse animal, que ele é submetido, e muitas vezes a gente não dá atenção na hora de fazer o diagnóstico, né? Claro. E, evidentemente, hoje, né, somente nas doenças infecto-contagiosas, eu acho que nas doenças sanitárias, você tem até um recurso microscópico, que você falou mesmo. A parte das doenças sanitárias ainda é muito manual. Ela é pouco. Se não for ensaio imunológico, se você for detecção do parasita, se você for ver, seja ectoparasita ou endoparasita, ela ainda é muito microscópica, muito manual, e depende de uma boa coleta, né? Você realizar uma excelente coleta. Um dos maiores problemas que eu vejo na prática clínica de coleta é peça peculiar, de pele, bem contaminado, porque você não consegue fazer uma boa higienização da pele para fazer a coleta adequada, né? Então, quando você vai fazer um diagnóstico de dermatite profundo, sobre dermatite bacteriana, aparece muita coisa, e às vezes não está relacionado com a própria dermatite. Sim, a gente tem esse problema frequente no laboratório, principalmente com os ectoparasitas, né? Cerca de 50% das amostras que chegam no nosso laboratório, elas vêm inadequadas, né? E isso realmente ainda é um problema. A parte de microbiologia também, vou dar um exemplo aqui, né? Eles mandam, a gente tem um swab chamado swab Stuart. Então ele tem um meio de transporte. Então tem uma haste, um meio de transporte que é um meio que preserva o crescimento bacteriano, um meio nutritivo. Muitas vezes os veterinários, eles, não sei, né, são um pouco criativos algumas vezes, eles tiram a haste e mandam essa haste fora do meio de cultura num outro frasco. E mandam para o laboratório. E isso não é algo que acontece muito, isso, né? E a gente tem que instruir muito eles referente a isso. Então, a parte de microbiologia e a parte de citologia ainda é um problema, mas que a gente contorna isso com a educação continuada. E, por exemplo, cultura de anaeróbios. O próprio nome fala, é anaeróbios, né? Então, geralmente eles mandam no Sturt para fazer culturas de anaeróbio. Então, isso passa a ser um problema analítico também. Isso eu acho que tende a melhorar, né, com a educação continuada que a gente impõe. Mas o que acontece, Marco, é assim, olha, a Alchemy Pet não faz, mas tem laboratório que faz. Eu sei, imagino que tem, porque quando eu era clínica eu tive diversos problemas. Aliás, a gente mandava para o laboratório humano, não para o laboratório veterinário, onde fase não existia. E, evidentemente, os parâmetros clínicos que vinham não eram o que nós gostaríamos, porque vinham o humano, não o perfil veterinário. Que a gente queria, a gente depois aqui. Agora, uma coisa que eu acho fundamental, né, que eu trabalho com clínico, é a formação em fisiopatologia. Cada vez mais eu tenho visto poucos, tanto farmacêuticos quanto veterinários, uma formação inadequada na área de fisiopatologia. Sim, perfeito. E eu vejo isso também, porque surgindo a farmácia clínica, surgindo a análise veterinária, o mais importante é você saber mecanismos de como surge a doença. Me lembro que, em termos de patologia, eu tive 6 cursos de patologia na faculdade. E hoje eu vejo alunos da veterinária sendo formados com 2 cursos, talvez um único curso de patologia. O que você tem encontrado? Vamos falar da educação, né? Da Claro. educação, da formação, tanto farmacêutica como veterinária. Você é farmacêutico, eu sou veterinário. Você é um farmacêutico que trabalha com PET, eu sou um veterinário e ensino farmacêuticos. Então, eu Né? vejo essa deficiência ainda quando
Nós vamos falar sobre mecanismos patológicos dos vírus, sobre mecanismos patológicos do microorganismo. Eu vejo que as pessoas conhecem o mecanismo de ação Claro, desses, desses mecanismos. claro. A questão da formação é muito delicada, né? E não só na parte veterinária, mas farmacêutica também, né? Os processos fisiopatológicos, eles são fundamentais na interpretação dos exames laboratoriais. No começo, a Alcopet já tem mais ou menos 5 anos no mercado, a gente sofria muita represária porque eu não era veterinário. Então, na cabeça dos veterinários, assim, se não é veterinário, não pode fazer análises clínicas. E aí eu até brinquei com um cliente na época, eu falei assim, você estudou bioquímica, né? Ele falou, estudei. Qual foi o livro? Ah, era o Guyton. Eu falei, então, eu usei o mesmo livro. A produção da É o ureia, da livro que o creatinina. veterinário usa. Exatamente. Falei assim, a produção da ureia, creatinina não mudou. Eu não, né? Existem algumas particularidades. Mas assim, a creatinina vai ser Sim. sempre vai ser a creatina. O aparelho que faz a bioquímica para o humano, para o veterinário, ele não muda, é o mesmo. O funcionamento mecânico do equipamento é igual. O que vai Igual. mudar, assim, Igualzinho. como. É um mecanismo fisiológico, o microbioma intestinal, a concentração de proteína, a conversão proteica que tem em relação ao intestino de um cão, de um gato, em relação ao herbívoro, praticamente, né? Quando você pega um cavalo e praticamente a alimentação dele é herbívora e ele tem 450 quilos de peso, e você, de onde vê essa conversão proteica? Está relacionado ao microbioma do cerco dele. Então, você entender o mecanismo digestivo, as bactérias que estão presentes nesse digestivo, esse microbioma que leva à produção excessiva de proteína a partir de fibras vegetais, isso é o mais importante. É o mecanismo fisiológico e, consequentemente, a interrupção disso, né, é você conhecer o mecanismo fisiopatológico. Perfeito. Eu tive até assim, no começo eu ainda fazia muita entrevista, né, para selecionar os analistas, que nossa equipe é multidisciplinar. Aí uma vez eu estava entrevistando um candidato, ele falou assim, que o não médico veterinário não era capaz de identificar uma babesiose, né, na microscopia. Eu falei para ele assim, você sabia que babesiose e erliquiose são doenças humanas também? A babesiose trata do merozoíto intracelular. E assim, existe uma classe de merozoítos que causa uma doença humana muito comum, que é a malária. Uhum. Então, assim, do ponto de vista de olho, os analistas precisam ser treinados para identificar uma agulha no palheiro. Exatamente, porque é difícil o diagnóstico, né? Nós estamos vendo aí a rickettsiosis aparecendo, né? Matando pessoas, inclusive Sim, transmitido por carrapatos, são zoonoses, onde a gente precisa do veterinário, do farmacêutico, do médico trabalhando em conjunto, e não competindo, né? Pela formação, não competindo no claro. gerenciamento. Então, é isso, a multidisciplinaridade, né, que é o mais importante hoje do conhecimento, tanto para o farmacêutico, como para o veterinário, como para o médico também, né? Como eu falei, são várias zoonoses. Quando a gente vê a Covid, como o veterinário foi considerado um agente de saúde, né? Me perguntaram, mas por que veterinário é agente de saúde? Eu falei, olha, a Covid veio de morcego, é uma zoonose. E se a gente vê o anterior, né, o SARS-1, e o Cintivia, né, um felino era o intermediário, e o Sim, MERS, que um camelo era o intermediário, o papel do veterinário está no controle da zoonose em espécie intermediária. Então, nós somos agentes de saúde, como o farmacêutico é agente de saúde, o perfeito. médico é o enfermeiro, né, o biomédico, o biólogo. Então, a multidisciplinaridade é importante para a formação das pessoas que trabalham em saúde Perfeito, pública. perfeito. Eu concordo plenamente com você. A troca de experiência, formação, ela é fundamental para o melhoramento dos processos, né? Claro, existem umas devidas situações que eu particularmente, penso que o médico veterinário deve fazer o diagnóstico. Por exemplo, histopatologia e algumas análises citológicas. É uma área que necessita de uma formação específica. É diferente de uma citologia otológica, por exemplo. Sim, um profissional bem treinado, um microbiologista bem treinado vai fazer muito melhor que um farmacêutico recém-formado, ou um biomédico recém-formado, um biólogo ou um veterinário recém-formado. Porque o indivíduo que foi treinado para ver isso, identificação de gram, morfologia bacteriana.
Mas agora a histopatologia não, é uma formação médica. Tanto que na medicina humana é o médico patologista que Patologista, exato. faz esse diagnóstico. E na veterinária Mas eu fiquei encantado de saber quanto o veterinário patologista, que tem a certificação da International Society of Animal Pathology, ele ganha para fazer diagnóstico pré-clínico, ou seja, teste toxicológico pré-clínico. tem. O cara, 3 mil lâminas, ele ganha equivalente a $150 mil. Uau. Eu estou na profissão errada, devia ter estudado patologia. Entendeu? E só pessoas com certificação dessa sociedade é que podem fazer os testes anatomopatológicos de testes pré-clínicos, né? São os únicos que são reconhecidos para isso. Então, é uma área hoje, da área veterinária, quem puder, quem quiser seguir, é uma área que paga super bem, mas você tem que ter um treinamento muito, 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 muito avançado. Sim, Eu acho, Kleber, que a gente pode abrir agora, né, claro, para perguntas externas, né? A gente começou um pouquinho atrasado e agora a gente pode abrir para quem quiser perguntar. Maria da Graça, tem perguntas aí? Era exatamente isso que eu gostaria de falar, né? Que eu estou vendo aqui, são 19 horas, né? Mas a discussão estava tão boa, né? O diálogo estava tão bom que eu realmente não estava querendo interromper. Mas, então, eu gostaria, né, de colocar, então, as perguntas para as pessoas que estão participando, né? Se alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta, por enquanto eu estou com o chat aberto aqui, não vi ainda pergunta aqui no chat, pelo menos não está aparecendo para mim, mas eu tenho algumas curiosidades, então eu acho que eu vou iniciar aqui a sessão de perguntas. A primeira curiosidade que eu faço vou fazer a pergunta dirigida para os dois, com relação, existe algum check-up preventivo para os pets? Porque nós temos tanto check-up hoje preventivo para os humanos, né? Então, eu tenho essa curiosidade, se existe isso para os nossos pets, né? Porque eu acho que pode ser muito importante para decisões clínicas, né? Ou preventivas ou mesmo corretivas, né? Então, eu gostaria de escutar como é que está isso no campo da veterinária, das análises veterinárias. Pode falar primeiro, Kleber, depois eu falo, eu Tá respondo a minha bom, parte. claro, com certeza. Bom, o que a gente veio trabalhando ao longo desse tempo, né? Quando nós começamos há 4 anos atrás com o laboratório, era muito comum os pedidos médicos assim, perfil renal hepático. O que era perfil renal hepático? Ureia, creatinina, ALT, FAL e hemograma. Só isso. Bom, mas o indivíduo não se compreende só a ureia, creatinina, né? ALT, que é uma transaminase hepática, e a fosfatase alcalina. E a gente viu que foi difícil mudar essa rotina médica. Então, o que nós fizemos? Criamos perfis relacionados à saúde geral, que são os perfis Zone Health. Então, nesses perfis Zone Health, a gente avalia de uma forma geral o indivíduo. A gente faz hemograma, ureia, creatinina, frutosamina, ALT, AST, FAL, gama, bilirrubina, proteínas totais frações, colesterol totais frações. Então a gente faz uma avaliação geral. E aí, mais recentemente, a gente lançou um perfil maior ainda, que são os hormônios. Alguns principais, T3, T4, TSH, cortisol. O que a gente tem que educar os nossos parceiros, que assim como os humanos que fazem esses check-ups anuais, os pets também necessitam. E assim, pior ainda, eles não falam, né? Então, assim, só ureia, creatina, altifol não vai resolver o problema. Então, assim, existem muitas alterações que são identificadas, assim, ao acaso, né? Uma delas, que eu posso até citar, foi uma colaboradora nossa, uma patologista, ela fez um check-up de rotina do pet dela, e aí estava com hipercolesterolemia. Aí a gente foi investigar mais profundo, aí fez um ultrassom para investigar, e ele tinha um carcinoma ureterial que estava aumentando o colesterol total dele. E a gente conseguiu identificar isso feito um check-up normal. Mas, assim, ainda é muito aquém do que deve ser feito, né? Porque você precisa pensar numa urina, que não é feito, que é um exame de rotina, um ultrassom de abdômen, que também poderia ser implementado na rotina.
Então, sim, existem essa vertente de check-up para avaliação geral dos nossos pacientes. A gente estimula Então, isso. a minha parte, Maria da Graça, vem em relação a descobrir o momento que você tem que fazer esse check-out, né? Muitas vezes, hoje, a alimentação animal ela está mais humanizada, ou seja, os animais, apesar de terem ração, o médico veterinário orientar, ele só deve comer ração e carne, se for um cão, um gato. Muitas vezes a gente dá um petisco, né? Algum pedaço de pão, começa a dar, e esses animais, depois de 5 anos, quando ele já começa a entrar numa fase de adulta para senil, eles começam a apresentar diabetes ou até mesmo outras doenças, né? Comida multiprocessada modifica o microbioma desses animais. Nunca tivemos tanto animais com câncer como temos hoje. Esses animais hoje têm uma sobrevida maior, mas ao mesmo tempo têm apresentado doenças, né, degenerativas pela idade também com maior número. Evidentemente, a gente gostaria que os animais ficassem mais tempo ao nosso lado, mas nós sabemos que esses animais ele têm um período de vida muito mais curto do que o nosso. E a sua Claro. ausência faz com que nós sentimos essa perda. Como falei, o animal passa a ser um membro da família. Só que a gente não tá, muitas vezes a gente não está preparado para a hora que ele vai embora. Só na hora que ele começa a ter deficiência, na hora que ele começa a apresentar as suas doenças em função do estrago que nós fizemos no começo da vida dele, é que nós vamos perceber que é necessário fazer o check-up. Então, checagem hepática, renal, digestiva, né, nós hoje damos vermífagos sem mesmo o animal criar resistência para os próprios vermes, ou seja, a gente já faz mensalmente, anualmente, tratamento antipulga, tratamento para vermes, essas coisas todas, sem deixar o animal criar resistência para isso. Ah, Entendeu? sim. Muito obrigada, gente. Mas eu gostei muito da fala de vocês, né? Eu ficava assim intrigada com a questão como estabelecer valor de referência dentro da mesma espécie, né? Porque a gente tem aí, né? Para o cão, por exemplo, a gente tem uma variedade, né, de tipos diferentes de cães que têm uma alimentação diferente, que têm uma genética diferente. Então, eu me perguntava muito sobre essa questão de valor de referência, mas o doutor Kleber conseguiu falar um pouco sobre isso, e eu entendi como que isso é feito, porque realmente você transpor os dados de um livro, né, de veterinária para toda e qualquer espécie de um determinado animal, acho que realmente é, não seria correto, né? Então, era uma questão que me perturbava muito, era essa questão de valor de referência, que é muito importante para interpretar junto com os sintomas clínicos, né? Bom, surgiu aqui uma pergunta no chat, que é o seguinte: o que a gente pode esperar para o futuro das análises clínicas no setor veterinário? O que vocês acham disso? Quem pode responder? Bom, Começa vamos pelo seguir. Kleber. Aqui Começa Eu come... eu... Natanael Leitão. Ah, o Natanael. Boa noite, Natanael. Esse é um amigo de longa data. Bom, é assim como na medicina humana, o futuro da análise clínica veterinária é a genética animal. Hoje, a gente já vem trabalhando com padronizações de protocolos, identificação de mutações pontuais que estão relacionadas a doenças monogênicas. Ou seja, hoje a gente já consegue saber se o paciente vai ter uma insuficiência cardíaca assim que ele nasce, por exemplo. A gente já conseguiu padronizar isso. Existem alguns genes de interesse que, uma vez detectado, esse paciente tem a probabilidade de ter, por exemplo, um carcinoma urotelial, que é a pesquisa do BRAF na urina. Então, quando a senhora até falou sobre existem alguns exames relacionados à prevenção, né? A genética ela vai ganhar um campo muito grande nessa vertente. Por exemplo, a gente consegue saber hoje também se esse paciente ele tem um gene que carrega uma probabilidade de ter um linfoma. Então, você consegue fazer intervenções assim precoces. Então, pensando no futuro das análises clínicas, assim, genética animal, e aí correndo atrás do metaboloma.
que aí entra a área inclusive o Natanael, que é um amigo nosso que fez a questão, a parte de microbiota. Hoje tem Ainda vou muitas um doenças. pouquinho além, Kleber. Nós temos um problema muito sério na área de genética. Os canins cada vez mais têm uma endogenia muito forte, Perfeito. né? E essa endogenia faz com que aumente os genes de doenças, né? Como distrofia coxofemoral, insuficiência renal, insuficiência hepática. Então, certas raças, como por exemplo, Cocker Spaniel, e Dálmata, tem uma tendência à insuficiência renal em função genética da própria endogenia, ou seja, de animais que cruzam com irmãos ou com parentes muito próximos, aumentando a, a, a expressão daqueles genes. Já o pastor alemão, a discoxia coxofemoral, existe uma doença neurológica do Doberman, que Sim, Doberman no Brasil está cada vez mais difícil de se encontrar, porque a endogenia é tão grande, é mais fácil você importar da Alemanha animais sadios do que você comprar no Brasil em função dessa neurodegeneração que esses animais apresentam. Então, a doença genética é realmente um problema sério, está relacionado aos animais de raça, principalmente. Não é o que acontece com o caramelo brasileiro, né? O vira-lata ele não tem tanta endogenia, pelo contrário. Mas um outro problema que eu vejo no futuro é a regulamentação. A 5063 do Ministério da Agricultura está sobre revisão, deve entrar em breve em consulta pública, onde justamente os laboratórios de análises clínicas veterinárias devem ser submetidos à fiscalização do mapa. Tá bom? perfeito, perfeito. Isso vai ser um marco na análise clínicas veterinária. Vai ser um divisor de água. Hoje uma crítica Tá. minha pessoal, assim, não fugindo muito do tema, né? Mas hoje o indivíduo que ele vai comprar um aparelho, né? Tem uma salinha e liga lá e sai vendendo exame. Eu sou absolutamente contra isso, né? Assim, eu não sou contra ao empresário que quer entrar no ramo, mas faça de forma adequada. Essa é a minha colocação. Como tudo que a gente tem que fazer na vida, né? Tem que Claro. ser realmente uma forma muito honesta, muito competente. Eu sou francamente a favor do que você disse. Agora, eu tenho uma outra curiosidade com relação a animais de grande porte. Você tem alguma, ou vocês teriam alguma coisa a dizer sobre exames laboratoriais aplicados a maior rendimento em animais de grande porte, mais carne, mais leite? Vocês teriam alguma coisa a dizer sobre vamos dizer, esse link entre análises clínicas e valor econômico? Teria algum valor econômico? Existe isso? Eu posso falar um pouquinho da experiência que eu tive. Meu pai era fazendeiro, né? Mas eu fiz veterinária para ajudar ele, mas depois não deu certo, né? Quando você chega na fazenda do pai, ele fala assim: o dinheiro é meu, não é seu. Aí você não tem mais nada o que fazer. Mas o Brasil ainda está longe. Quer dizer, você tem grandes fazendas onde análises clínicas e a conversão alimentar andaram juntos. Por exemplo, na produção de frango hoje não tem mais o que evoluir. Um frango, se ele não ganhar um quilo e meio em 23 em 42 dias, ele é prejuízo, porque você está brigando por centésimo de centavo em relação ao peso dele. Então, você não tem mais que evoluir geneticamente, você não tem mais o que analisar em termos de conversão alimentar, em termos de proteína que os animais produzem, em função da proteína que ele vem se alimentando. Mas na área de bovinos, né, hoje você tem a parte da produção de leite, o tratamento com hormônio. E no Brasil e nos Estados Unidos, né, com hormônio de crescimento bovino, estão permitindo, mas na Europa foi proibido. E você chega a aumentar em 20% a produção de leite fazendo tratamento com hormônio de crescimento em animais que estão lactantes, né, estão produzindo leite. Já na produção de carne, a única melhora que existe é o melhoramento genético, né, onde você tem e entra dois fatores, onde a bioquímica do sangue e a conversão alimentar são muito importantes. Primeiro é a qualidade de pasto, né? Hoje nós sabemos que um bom tratamento do solo, um bom plantio de uma boa capineira, né?
diferente do que era no passado, que se plantava braquiária. Braquiária hoje é considerado praga, porque ele não tem... Braquiária é um tipo de gramínea, né? Não tem valor nutritivo. Então, você usar uma boa capineira, com uma boa conversão alimentar, um animal selecionado geneticamente, onde ele vai ter um aproveitamento melhor desse alimento, ainda é os passos a serem seguidos, né? E o seu amigo, o nosso colega, trabalha com a metabolômica, o microbioma, né, do rumen desses animais ainda teria duas vantagens. Uma vantagem é a diminuição de produção de metano, que se produz hoje para manter a sustentabilidade da criação animal, e a segunda é a maior conversão alimentar, né, de fibras vegetais em proteína para esses animais. Ah, ótimo, esclareceu bem. Uma outra pergunta é como que as análises clínicas veterinárias contribuem, por exemplo, dentro da oncologia? Faz algum monitoramento, por exemplo, de tratamentos de cães, por exemplo, que estão em tratamento oncológico? Como é que é isso? Na Claro. oncologia. Vou falar daqui, Marco, aí você Pode complementa. falar, Pedro, pode. Eu complemento depois. Ainda está engateando, viu, professora? Assim, ó, o que que nós fazemos hoje na realidade e o que temos disponível e o que devemos utilizar? Bom, hoje o diagnóstico oncológico na parte veterinária basicamente é por análise citológica ou histopatológica, né? A histopatologia ainda é o gold standard. Obviamente a histologia, e para linfoma em especial, né? Histologia aspirativa é uma boa técnica utilizada para diagnóstico final, mas a histopatologia ainda é o gold standard. Bom, mas isso é para o diagnóstico, né? Mas como a gente faz acompanhamento farmacoterapêutico desses indivíduos que são diagnosticados? O que a gente consegue fazer hoje a nível laboratorial é a parte de imunistoquímica, ou seja, classificar o fenômeno dessa célula, né? Saber se ela tem um c-kit alterado, que é um marcador relacionado à proliferação celular, um Ki67, relacionado com a divisão celular. Então, a gente dá uma noção de status de malignidade, mas ainda é muito aquém do ponto de vista de assinatura molecular. O que nós temos disponível, mas ainda é pouco utilizado, mas eu acredito que é um pouco do desconhecimento ainda dos clínicos, né? É justamente a avaliação genética. Saber, assim, qual o nível de mutação desse tumor, se ele tem, por exemplo, a mutação em alguma cita relacionada ao metabolismo de algum quimioterápico, ou tem a mutação de algum gene relacionado à multiresistência à quimioterapia, que no caso do MDR1, que, curiosamente, o MDR1 é muito usado na veterinária para fármacos que atuam. Ele tem várias outras localizações. A gente identifica a glicoproteína, a PGP. Muitos quimioterápicos são substratos dessa glicoproteína. Então, o quimioterápico vai, né, entra dentro da célula, essa bomba de refluxo que faz transporte ativo e joga de novo. Então, existem sim esses marcadores genéticos, a gente consegue avaliar no tumor, no tecido, dar um status, né, de acompanhamento clínico e que vai mudar o direcionamento do tratamento, mas ainda é pouquíssimo utilizado. Um exemplo desse é um quimioterápico que é utilizado para o tratamento de mastocitoma, né, que assim, a presença da mutação do c-kit é favorável ao tratamento. Se não tem a mutação, a resposta não é tão efetiva assim. Então, sim, é uma ferramenta que nós temos, só que ainda é pouco utilizada. Assim, muito obrigada. E só complementando, né, o que o Kleber falou, com a Covid nós aprendemos muitas coisas, né? Nós aceleramos a ciência a nível de terapias avançadas, como o tratamento com adenovírus associados, microRNA, RNA de interferência, e isso agora está sendo... Enquanto no ser humano você encontra 1 milhão de trabalhos publicados por RNA de interferência, está começando a surgir na medicina veterinária. Um deles é o próprio mastocitoma, né? Encontraram marcadores onde o RNA interferência pode atuar. Então, na clínica veterinária, quer dizer, evidentemente eu preciso da clínica laboratorial para encontrar esses marcadores de RNA mensageiro para poder utilizar os RNA de interferência. Então, isso está começando a surgir na veterinária, vai ser explorado com bastante afinco na área, porque vai ser um pré-requisito para algumas terapias humanas.
Ou seja, dando certo em veterinário, elas poderão ser aplicadas com certeza na medicina humana também. Mas as terapias avançadas estão chegando também na medicina veterinária. E tem uma outra situação que eu lembrei, por exemplo, quando se identifica um tumor primário, um hepatocarcinoma, por exemplo, existem alguns marcadores que você consegue utilizar para ver o DNA tumoral circulante, que é a biópsia líquida. Então, em teoria, você trata, acompanha esse paciente e vê se tem DNA tumoral circulando, porque a presença de DNA circular, tumoral circulante é a probabilidade de metástase. Então, a gente já consegue fazer isso quando a gente realiza isso no laboratório. Bom, eu estou vendo aqui que o professor Jenner Reis levantou a mão, eu acho que ele está querendo fazer alguma pergunta. Não é, professor Jenner? Por favor. Está com a mãozinha levantada? Bom, então, acho que foi algum engano. Vamos passar, então. Tem uma É, pergunta aqui no chat que o sim, ideal. temos duas perguntas no chat, e a primeira aqui é do Natanael Leitão, que nós já até respondemos uma pergunta dele. Sim, é a mesma pergunta que ainda continua. Então, vamos aqui para outra pergunta, é da Viviana Martini. Ela fala o seguinte: boa tarde, meu nome é Viviana Martini, sou de Caracas, Venezuela. Sou bioanalista e fiz mestrado em toxicologia e quero me aventurar no laboratório clínico veterinário. Entendo que o ideal é criar seus próprios valores de referência por raça e espécie. Mas, enquanto não os tiver, o que posso usar como referência? E peço desculpas pelo meu português. Está excelente seu português. Sem problema para entender. Meu Tá espanhol é excelente. horrível. Alguém Bom, pode responder? sim, claro. Bom, primeiro, parabéns, né, pela audiência, né? Venezuela, Caracas, Viviane, seu português é excelente. Bom, a questão eu concordo com você que devemos ter os próprios valores diferentes para raça e espécie. Isso carece de um estudo multicêntrico, né? Porque, assim, para você ter uma padronização de um valor de referência, pelo menos sem análise. Isso nós estamos falando de um paciente saudável, um paciente que tem um valor de, por exemplo, de creatinina alterado. Então, um único laboratório isolado vai ser meio complicado de padronizar isso. Mas um estudo multicêntrico com vários laboratórios envolvidos, isso é urgentemente necessário. Mas passa pela criação de sociedades, assim como foi feito na medicina humana, né? A gente tem a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Na veterinária, a gente não tem ainda essas sociedades que possam unir chamar donos assim, né? Proprietários, empresários de laboratório, para que eles trabalhem em pró das análises clínicas veterinárias. Enquanto nós não temos isso, Viviane, eu aconselho você a procurar os artigos que são indexados, as revistas que são de notariedade veterinária, para que você comece a estabelecer os valores de referência no seu laboratório. Obviamente, uma coisa é o dado da literatura, outra é o que acontece na realidade, né? Você vai precisar ter, para começar a padronizar seus valores diferentes, pelo menos uns 50 animais saudáveis, né? Os sadios, assim, o termo correto. Ótimo, Tem obrigada. a Doutor, pergunta do Renner. queria colocar mais alguma coisa, Não, doutor? não, é mais a área do Kleber. Dessa vez eu vou ficar quieto, eu não tenho nada a complementar, não. Bom, nós temos aqui uma pergunta aqui do doutor professor Jenner Reis, que é um grande professor da Escola de Veterinária da UFMG, e coincidentemente foi meu aluno no curso de farmácia aqui da UFMG, e eu tenho o maior prazer, né, de receber uma pergunta dele, porque eu sei que ele é um profissional de altíssimo nível. E ele não conseguiu abrir o microfone.
Mas ele colocou aqui a seguinte pergunta, que a colocação dele, na verdade, seria sobre o diagnóstico da esporotricose, que ainda existem poucas pessoas especialistas na área, e esta zoonose está em alta. Vocês gostariam de comentar sobre o diagnóstico da esporotricose, por favor? Tem uma empresa chamada Biodiagnóstico, que atualmente é a doutora Leila, que é a responsável pelo laboratório. Ela está incubada dentro da USP, no CETEC, que é a incubadora tecnológica na Universidade de São Paulo. E o escopo dessa empresa é justamente realizar exames sorológicos para diagnóstico de esporotricose. Então, hoje ela faz tanto qualitativo quanto quantitativo. Obviamente, sim, quando você avalia a esporotricose apenas com o exame sorológico, ela tem uma sensibilidade menor quando você combina com a análise citológica. Então, quando você combina a citologia com a análise imunológica, por ELISA, você aumenta a sensibilidade e especificidade em 98%. Então, sim, a gente tem essa empresa que trabalha com esse, não vou falar de diagnóstico, né, mas com a realização de análise para detecção de IgG para esporotricose. Então, Jânia, vou ser muito sincero. A última vez que eu vi falar de esporotricose foi na minha graduação no curso de micologia e era fita Durex em cima de lâmina com corante para ver se encontrava as hifas do fungo e o isolamento em meio de saburô. Isso foi o que eu aprendi na minha época, né? Muito antigamente. E realmente está realmente hoje você usa os PCR. Você vê que tem 36 anos que eu não sei o que que é isso, entendeu? Mas não, eu acredito que além do diagnóstico do PCR é o tratamento que é muito difícil, né? Também. Você não tem antifúngicos que são pouco tóxicos, a maioria deles são muito tóxicos e o tratamento é muito prolongado e o próprio tutor acaba abandonando o tratamento, a não ser quando ele pega a doença. Então, o diagnóstico é super importante. O PCR é bem rápido, você conseguiria, mas é dependente do equipamento que poucos laboratórios, né, têm e geralmente estão dentro da universidade ou como o laboratório do Kleber, que já está num padrão mais elevado de qualidade. Mas eu acredito, para você ter ideia, de há 36 anos foi a última vez que vi, mas eu tenho lido muito a respeito de que tem aumentado, inclusive em pessoas, a esporotricose. Então, sua pergunta é muito pertinente, fico contente por você estar trabalhando nessa área, ser mais um que vem contribuir para a saúde de uma forma geral. Obrigado pela pergunta. Bom, mais alguma pergunta? Deixa-me ver aqui. No chat nós não temos mais perguntas, mas eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria, né, de colocar a sua pergunta aqui, pode fazê-la no chat ou fora do chat. Deixa-me ver, eu acho que não, né? Bom, para finalizar aqui, só mais uma última pergunta, porque nosso tempo está estourado, está estourando. Eu gostaria de saber a questão de como é a formação de quem tem muito interesse em fazer análises clínicas veterinárias, né? Eu sei que tem vários profissionais, até já foi falado isso hoje, que poderia fazer, mas há algum curso de especialização, por exemplo? Alguém conhece algum curso? Porque isso pode ser útil para a plateia que está aqui, né? Existe algum curso de especialização, alguma coisa nesse sentido? Porque fazer adaptação, né, da análise clínicas humana para a veterinária não é tão fácil, nós sabemos disso, né? Então, tem algum curso que poderia ajudar? Olha, vou dizer como nós lidamos com isso no laboratório, né? Quando a gente abre uma vaga para um profissional de nível superior, que seja veterinário ou mesmo farmacêutico, biólogo ou biomédico, a gente sabe que a grade curricular das faculdades, elas são generalistas, né? Então, o aluno, ele passa pelas matérias.
Então, ele passa pela hematologia, ele passa pela bioquímica. Então, ele é jogado no mercado de trabalho. E hoje, poucos profissionais, vou falar farmacêutico, procuram a parte de análises clínicas. A gente sabe muito bem disso, a gente vai lutando, discutindo sobre isso no nosso eixo temático. E acontece também que, mesmo outros profissionais, como os biomédicos, por exemplo, que a formação deles é exclusiva para trabalhar em laboratório, eles vêm para as entrevistas, para fazer as provas práticas, assim, com uma grande deficiência. Então, quando nós fazemos a aquisição, a contratação de um profissional, ele passa por um treinamento árduo. Seja o médico veterinário, que já tem uma experiência, o farmacêutico, o biólogo, o biomédico, para depois colocar esse profissional no dia. Então, eu desconheço um curso específico que forme para trabalhar em análise clínica veterinária. Obviamente, o médico veterinário ele é habilitado para trabalhar na análise clínicas veterinárias, mas mesmo assim, não é a maior carga que Não, ele ele tem. está habilitado E a dar o diagnóstico, muitas vezes, mas mesmo assim, exatamente. ele precisa de uma formação. Tem as residências É, médicas. é. E eu vou dar o exemplo do Kleber, né? A formação dele é farmacêutico, mas ele se especializou em fisiopatologia. Então, o princípio da fisiopatologia vai fazer com que você entenda os princípios de como funcionam os equipamentos. Qual é o princípio como funciona um equipamento que faz análise bioquímica em séries e pode fazer 1.200 testes por dia? Qual é o procedimento hoje? Como é que você é o princípio de uma análise de uma lâmina, né? Que você começou a treinar fazendo diagnóstico ocular da mão e hoje você tem um equipamento para inteligência artificial que faz esse diagnóstico. Então, o princípio da fisiopatologia é o princípio de todas as análises clínicas. Pode ser humana, pode ser veterinária, o mecanismo fisiopatológico não muda. O que pode mudar é as concentrações. A creatinina vai ser reproduzida do mesmo jeito. A ureia vai ser produzida do mesmo jeito. Sempre degradação de proteína e vão ser eliminadas pelo rins. Insuficiências renais vão levar a aumento de creatinina e ureia no sangue. Então, os princípios fisiopatológicos, né, e as causas dessas doenças é que vão fazer você ser um bom patologista, e aí você pode tanto ir para a área humana como para a área veterinária. Os princípios são os mesmos. A fisiologia humana animal vai diferenciar justamente da espécie, que isso você vai ver no dia a dia do seu trabalho, na literatura que você vai buscar especializada, se você estiver trabalhando em determinada espécie animal. Então, acho que esse é o principal caminho para o seu aprendizado, é você entender o princípio, né, da fisiopatologia e entender o princípio do funcionamento de hoje de todos os equipamentos. Entender como o professor Jânio falou, colocou ali sobre um PCR, como é que ele funciona, como é que ele amplifica um sinal de DNA, RNA, para que você possa entender o diagnóstico que você está obtendo. Então, de um fungo ou de uma bactéria ou de um vírus. Isso é essencial para que você inicie os seus estudos e possa, então, se dedicar a essa aventura de criar um laboratório de análises veterinárias ou até mesmo humano. Bom, eu gostaria muito de agradecer aos nossos dois participantes desse diálogo maravilhoso, né, na área de análises clínicas veterinárias. Então, nós estamos com o tempo estourado aqui, então nós temos que encerrar a nossa atividade de hoje. Então, eu gostaria de encerrar a atividade agradecendo a todos, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e, de maneira especial, nós gostaríamos de agradecer imensamente ao Dr. Marco Antônio Stefano e Dr. Adilson Kleber Ferreira, que trouxeram contribuições extremamente relevantes no campo das análises clínicas na saúde animal. Atualmente, uma área que desperta, né, profundo interesse em profissionais veterinários e outros, né, com foco na saúde animal. Então, mais uma vez, eu deixo aqui, né, em nome da academia, os meus sinceros agradecimentos aos dois excelentes profissionais da área que trouxeram riquíssimas contribuições aqui para os interessados, né? E essa aula maravilhosa ficou gravada para a posteridade, né? Então, eu agradeço muitíssimo.
E gostaria de dizer também que, antes de finalizarmos, né, convidamos todos a abrirem suas câmeras para registrarmos este momento tão especial, né? Por favor, vamos abrir as câmeras. Ótimo. Estou vendo aí meu aluno, professor Gêner Reis. Prazerão, Gêner. Bom, então, estamos já, né, com as câmeras abertas, então a fotografia, né, pode ser providenciada, então. E deixa eu ver, tem mais alguma aqui? Deixa eu ver. Acho que é isso, né? E, finalmente, gente, aproveito para informar que a próxima atividade será um diálogo no dia 9/10, das 18 horas às 19h30, com o tema Aspectos Técnicos em Patentes na Área Farmacêutica. E o link de inscrição está sendo compartilhado no chat nesse momento. Nesse momento, encerramos a nossa transmissão e agradecemos a participação de todos, especialmente do Dr. Marco Antônio e Dr. Adilson Kleber. Então, desejo uma boa noite a todos e muito obrigada a todos pela participação. Eu que agradeço, professora Maria Graça. Obrigado, professor Marco. Excelente, um prazer estar com você. Obrigado, Kleber. Obrigado, Mariana Graça. Eu que agradeço. Parabéns aos nossos participantes, os questionamentos feitos. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite para todos.